Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o like, vai estar ajudando muito a gente nesse início de canal. E hoje estamos aqui com o Paulo Figueiredo, todos os inscritos ao canal dele, se inscrevam lá. E sem delongas, já vamos ao vídeo. Eu falei, ora, mas como eu posso estar foragido se eu tô todos os dias no ar, no estúdio que fica dentro da minha casa, que todo mundo sabe onde é, inclusive o consulado brasileiro, onde eu moro há 11 anos. Como é que eu posso estar foragido? Então, eu queria, antes de comentar a notícia de hoje, estabelecer esse pressuposto do que é um foragido a partir do que o Alexandre disse. Porque eu não recebi nenhuma citação formal em processo, nem qualquer notificação, sempre me coloquei à disposição para depor, caso eu seja citado pelos meios legais. Tá? Inclusive, esse é o post fixado na 8ª conta do meu X, que eu sei que eles monitoram, está fixado um post com quase 2 milhões de visualizações. Meu endereço é quase que público. Então, eu sou, no critério do Alexandre, eu sou foragido. Estabelecido esse pressuposto, que agora a gente já tem um consenso do que é foragido no Xandaquistão, eu tenho que trazer essa notícia aqui para você que está disponível no site do Paulo Figueiredo Show. E a notícia é a seguinte: Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes após pedido do Trump Media e Rumble. E o que diz a notícia? Você pode conferir as notícias do Paulo Figueiredo Show de graça lá no site, não precisa nem se cadastrar. Diz a notícia: o Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, expediu na terça-feira, ontem, uma nova citação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, após um pedido das empresas Trump Media Technology Group, ligada aos presidentes Donald Trump, não é nada de ligada, de propriedade do presidente Donald Trump, e da plataforma de vídeos Rumble. As companhias que movem uma ação contra o magistrado o acusam de censurar conteúdos publicados dessas redes sociais no Brasil. A nova notificação foi determinada depois que a primeira tentativa de citação, feita em março, abril, maio e junho, foi frustrada. Procurado por meio do STF para comentar o caso, Moraes não quis se manifestar. Eu sempre me manifesto quando me procuram. Moraes terá um prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal à ação ou apresentar uma petição para contestar o processo, conforme as regras processuais federais dos Estados Unidos. Caso não se manifeste dentro desse período, a justiça americana poderá declará-lo em revelia, permitindo que o caso avance com base apenas nas alegações apresentadas pelas empresas. Estamos torcendo. A solicitação da nova citação ocorreu após as duas companhias apresentarem no dia 6 de junho um aditamento da ação pedindo indenização ao Alexandre por supostos prejuízos à reputação, perda de receita e oportunidade de negócio. O pedido foi protocolado no mesmo tribunal da Flórida onde o caso tramita. A Rumble e a Trump Media alegam que Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão ao ordenar a remoção de contas de influenciadores brasileiros de direita na plataforma e por outras supostas, abre aspas, tentativas de censura. Na petição do início de junho, as empresas também citaram um inquérito aberto contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro como exemplo, que classificam como abuso de autoridade por parte de Moraes. Entendam que a genialidade. Entendo a genialidade. A PGR incluiu o Eduardo, e a mim, naturalmente, numa investigação por buscar sanções internacionais para o Brasil, não para o Brasil, para o Supremo Tribunal Federal. E o Rumble e a Trump Media utilizaram as ações do Alexandre para justificar o pedido de indenização.
na justiça americana. Então a gente chegou num ponto onde as ações desesperadas do Alexandre de intimidação não só não servem mais para nada pela primeira vez, porque o Eduardo virou e falou assim: ué, manda me citar aqui nos Estados Unidos. Não só não servem mais para intimidação, que foi a tentativa que eles fizeram, mas servem para abastecer as ações contra o Alexandre nos Estados Unidos. As empresas pedem que a justiça americana declare que as ordens de Moraes são inexequíveis em território americano por violarem a primeira emenda. Também solicitam indenização financeira e a responsabilização pessoal do Alexandre de Moraes. Então, eu não sei se eu li errado, mas pelo que eu estou entendendo aqui, o Alexandre está sendo processado nos Estados Unidos, é réu, o réu Alexandre de Moraes. As pessoas estão tentando citar ele desde março, mas não conseguem. Não conseguem. Aí, então, diante da fuga do Alexandre de Moraes da justiça americana, eles vão tentar citar o Alexandre normalmente para ele apresentar uma contestação. E se ele fugir de novo, o processo vai correr a revelia? Parece que o jogo mudou, não é mesmo? Deixa eu fazer um raciocínio lógico aqui. Se eu, a quem sequer tentaram citar, seguindo os meios legais, sou foragido, então isso quer dizer que o Alexandre, que foi citado pelos meios legais e está fugindo da citação, é o quê? Respondam no chat. Olha, eu quero dizer um negócio para vocês. Sonhem o alarme vermelho. Porque Alexandre de Moraes, oficialmente foragido no Brasil. Diante de um golpe judiciário dessa natureza contra o poder judiciário americano, eu não posso ficar calado. Eu tenho que fazer um pronunciamento oficial. Que fique registrado que posturas assim são completamente inaceitáveis no Estado Democrático de Direito. E ataques desse tipo à democracia não podem ser tolerados. Isso aqui, os Estados Unidos não são uma colônia, não são um país sem lei. Que delícia, Alexandre. A partir de hoje eu vou adicionar essa nomenclatura ao Alexandre de Moraes no programa. Além de vilão do 007, Lord Voldemort, cabeça de ovo, pseudo-juiz, agora também temos o foragido da justiça americana, Alexandre de Moraes. Eu estava aqui andando pelas ruas de Miami e encontrei esse cartaz que eu botei aqui, trouxe aqui no programa. Não sei se é verdade ou se é inteligência artificial, não sei, mas se você tiver informações acerca do paradeiro desse foragido, chame os tiras. Chame os tiras. Porque hoje Alexandre de Moraes é processado e foge, é réu e foge de citação, foragido. E se tiver que pagar essa indenização gigantesca às empresas americanas de tecnologia que ele lesou, vai começar pelo Rumble, mas vai depois do X, o Google, a Meta. Visto já não tem mais. Visto já não tem mais. Nem tenta mais entrar nos Estados Unidos. Eu gostaria que tentasse. Eu me lembro dele fugindo do Alan dos Santos em Nova York. Tem o quê? 2 anos? Isso foi na época do Perdeu Mané. Agora nem tentou mais visto. Tem agora indenização milionária na pessoa física, não é na União. Pessoa física do Alexandre, cobrança de indenização milionária. Então não tem mais visto, pedido de indenização milionária, e agora a gente vai ter, se Deus permitir, as sanções ou FAQ da Lei Magnitsky debaixo da Casa Branca. Então, Alexandre, você me impediu de ir ao Brasil,
a gente impediu de ir para os Estados Unidos. Você me multou, a gente está pedindo uma indenização um pouco maior aqui. Você bloqueou as minhas contas no Brasil, a gente vai bloquear as suas no mundo inteiro. Eu posso dizer para vocês, hashtag sem anistia, Alexandre. Não tem anistia, não tem misericórdia agora. Misericórdia que você tem que pedir é de Deus. Corre atrás da Carla Zambelli na Itália, do Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo aqui nos Estados Unidos. Corre. Você não entendeu ainda. Como disse o Tony Stark no final dos Vingadores, não tem trono, não tem uma versão disso que você saia vitorioso. Você pode consolidar aí a sua ditadura no Xandaquistão e a gente pode não conseguir salvar o Brasil, mas pode ter certeza de que a gente vai vingá-lo. Enquanto isso, você pode se tornar parte dessa causa. Você pode apoiar o jornalismo de qualidade, para a gente não ficar preso nos Arruinaldos Azevedo e na Dani Lima. Você tem que entender uma coisa muito importante. Quando eu disse que o jornalismo profissional morreu, ele morreu mesmo, mas existe uma nova forma de jornalismo surgindo. Como é que é essa nova forma de jornalismo? Ela não tem mais picaretas empurrando a narrativa, que são assistidos pelas pessoas na televisão que não tem opção, etc, etc. Não é um jornalismo mais bancado pelas SECOM, pelos grandes grupos, as grandes empresas, as lojas americanas da vida, cheias de negócios com governos, bancos, como anunciantes. Não é isso. Esse jornalismo acabou. Hoje, o jornalismo que está ressurgindo é esse jornalismo, um jornalismo direto. Eu com você. Então, o que você faz? Você pode escolher aqueles jornalistas que você quer apoiar. Você escolhe. Agora, a única coisa que você tem que entender, você tem que ser dessa geração que entendeu que a chave virou. Porque você achava que o jornalismo da Globo era de graça, que você ligava a televisão e era de graça. Né? A TV a cabo nem era de graça, você pagava pela assinatura. Mas você ligava a televisão e parecia ser de graça. Assim como o Paulo Figueiredo Show parece para você ser de graça no YouTube. Mas ele não é. Ele é financiado pelas pessoas que apoiam o programa. E como é que você pode fazer isso para garantir que os jornalistas que fazem o tipo de trabalho que você gosta cresçam? Eu não vou ficar aqui dependendo de anunciante. Eu quero ter contato direto com você, eu quero ter a sua assinatura. O que eu te dou em troca? Conteúdo exclusivo. E há duas formas de você fazer isso. Ou se tornando meu assinante com um pouco mais de $5 por mês, ou meu patrono Gold com $49 por mês. Melhor forma de você estar conectado comigo são essas formas. Então eu peço a vocês, entrem em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e garanta que eu continue expandindo, contratando mais gente, fazendo jornalismo de qualidade, para que isso aqui entre no positivo. Você não pode se furtar esperando que outras pessoas façam, porque o mundo mudou, né? Eu gosto de brincar que antigamente você comprava a Playboy, que escolhia qual era a mulher que ia botar pelada lá na revista para você. Hoje você vai lá e assina aquele site Privacy, ou outro, que eu não posso dizer o nome aqui, que desaparece o conteúdo. Então, você vai lá e assina e vê as meninas peladas que você quer ver. Não assine, não apoie esse tipo de coisa. Mas é a mesma coisa com o jornalismo. E se tudo der errado, eu já falei para vocês que o meu projeto de abrir o meu site, onde você verá a minha nudez, ele continua. Se você não quer que eu vá para aquele site onde as meninas e alguns meninos, que aparentemente também ficam nus, assine o meu jornalismo. Vamos falar de INSS. Tem água aqui? Eu vou falar um pouco sobre INSS muito rapidamente. E eu vou dizer para vocês por que eu abordo pouco o INSS. Muita gente está aqui falando de INSS, e o INSS virou uma coisa da internet, de não podemos deixar de falar do INSS, porque as pessoas perceberam, com enorme razão, e eu abordei isso aqui desde o início, que o INSS é absolutamente escandaloso, o roubo dos nossos velhinhos, e claro, quando você não pode deixar isso passar em branco,
pelo impacto que isso tem na corrupção e porque isso é uma enorme fonte de desgaste para o governo Lula. E nós, no ano que vem. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui. Só tirar o anúncio. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Rejeição a Lula impulsiona Bolsonaro, diz Datafolha. A queda na popularidade de Lula refletiu diretamente no crescimento do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, segundo pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quarta-feira. O levantamento aponta que ambos os líderes políticos estão aptos com 35% de apoio declarado em um cenário de reforço polarização no país. Datafolha ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 11 de junho em 136 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a primeira vez desde o fim de 2022 de Bolsonaro atingindo 35. Lula, por outro lado, caiu de 39 para 35 o mesmo período. A queda na popularidade de Lula também aparece a avaliação do governo federal. Atualmente, 40% dos entrevistados classificaram a gestão como ruim ou péssima. Apenas 28% consideram o governo bom ou ótimo. O pior índice desde o início atual do mandato. Segundo o Instituto, 70% dos eleitores se identificam com dois polos políticos, outros 20% se dizem neutros, 7% afirmam não alinhar nenhuma dos lados e 2% não soube responder. A pesquisa também aponta a dificuldade do governo em comunicar com a população. A nomeação do republicano Sidônio Palmeiras para secretário de Comunicação Social, SECOM, não alterou o cenário e o ex-ministro José chegou a reconhecer publicamente essas limitações. Enquanto isso, Bolsonaro mantém base de apoio consistente mesmo diante de acusações relacionadas a uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e Datafolha observou que os depoimentos colhidos pelo ministro Alexandre de Moraes realizou durante o período de pesquisa não impactavam significativamente ao apoio do ex-presidente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Comente aí de que cidade vocês estão me assistindo, que vai estar ajudando a gente saber de onde está vindo nossos espectadores. Valeu e até a próxima.